Meu nome é Ângela Cristina Colognese dos Reis. Eu faço parte da Academia Feminina de Letras e Artes do Estado de Mato Grosso do Sul, com a cadeira número 28. Eu sou a professora concursada da REME desde 2016. Eu faço parte da União Brasileira de Escritores da Seção Mato Grosso do Sul. Eu faço parte da Organização Internacional de Folclore e de Artes Populares, IOV, na Seção Brasil, e faço parte da Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore. E também participo do grupo de estudo Arte na Escola na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Quero, em primeiro lugar, agradecer a direção dessa escola, na pessoa do Dene Miranda, diretor. Quero agradecer a todas as coordenadoras e principalmente a professora Luciane Zaida por ter me chamado para fazer parte desse momento tão significativo da escola, que é o projeto Mulheres Inspiradoras da Cidade Morena 2020. Que honra, que privilégio estar aqui. E que responsabilidade falar com vocês, meninos e meninas, de 6º ano até o 9º ano, sobre esse mês infeliz. Porque nós precisamos falar sobre esse assunto o mês inteiro, não é um dia. São 31 dias falando sobre a violência feminina. A Lei Maria da Penha só se tornou lei em 2015. Portanto, hoje, quem maltrata uma mulher responde por crime hediondo, o que antes isso não era feito. E é muito difícil falar sobre esse tema para vocês. Então eu resolvi contar um pouco da minha vida, sobre o que acontece, sobre o que eu faço, para chegar no agosto lilás, né? Eu sou a 4ª filha, eu sou a caçulinha de uma família de 4 meninas. A minha vida, basicamente, eu estudei no Sagrado Coração de Jesus, que era um colégio de freiras. E só no 2º grau eu estudei num colégio de padre, onde no recreio era dividido meninos e meninas para o outro lado. A minha convivência sempre foi muito feminina. Então eu tive na minha mãe, na minha tia, para piorar a situação, a minha mãe só tinha um irmão e 2 irmãs. Então, mais uma vez, mais tias do que tios. E a família do meu pai, quase a gente não teve nenhum contato, né? Então, a maioria das minhas referências, elas são femininas. Lá em casa todo mundo casou. Só eu que não. Nossa, que triste. É triste por quê, né? E aí eu me questiono e trago isso para vocês, porque quando eu falo assim, eu não casei. Você não casou. Não, não casei. E porque eu não casei, eu não deixei de ser mulher. Eu não deixei de ser mulher, eu não deixei de ter as minhas vontades, de viver as minhas experiências, de construir a minha carreira, né? Eu sou uma mulher que a gente chama de mulher moderna, né? Eu não tenho filhos, eu não sou casada, eu vivo sozinha, tenho a minha casa, o meu carro. Claro que carro de professor vocês já sabem qual é, né, gente? Um Celta. Glória a Deus, e eu tenho orgulho de ter o meu Celta. Porque eu não matei, eu não roubei. Ele é meu e ele foi conseguido com muito suor.
Eu tenho que contar para vocês alguns detalhes da minha vida que passam muitas vezes desapercebido. Eu sou uma professora especial, sim, eu sou cega do lado esquerdo e eu era extremamente estrábica e eu era considerada pela minha família o patinho feio, porque as minhas irmãs eram belíssimas, louras, cabelo até a cintura, e eu tinha um estrabismo horrendo que você não sabia quando eu estava olhando para você e quando eu não estava. E eu sempre fui deixada de lado, a minha mãe sempre achou que eu fosse uma pessoa estabanada, desatenta e não deficiente, com necessidades especiais. E ela morreu não acreditando que eu sou cega do lado esquerdo, porque para ela é muito mais fácil jogar a culpa em mim do que entender que eu tenho alguma necessidade. Então, por exemplo, dirigir para mim é muito mais difícil, né? Colocar um Nescau no copo é muito mais difícil, porque eu sempre miro e sempre cai um pouquinho para fora. Mais fácil eu cair, porque eu não consigo enxergar as medidas corretamente e tenho pouca profundidade ou quase nenhuma, né, no olhar. Então, são dificuldades que eu tive que superar durante a minha vida, né? Tudo que eu conquistei, Deus permitiu e eu me esforcei para ter. Eu sempre lutei muito pelo estudo. Eu penso e continuo acreditando que o estudo transforma tudo que está ao meu lado. Quem conhece, quem detém o conhecimento, nunca vai ficar aquém da realidade, por mais que ela seja tecnológica, porque, como vocês sabem, nós não somos da geração tecnológica, mas cá estou eu fazendo um vídeo e conversando com vocês a respeito. Como eu sou musicista, era muito difícil trabalhar e porque a maioria das apresentações são de noite. E quando tinha formatura, podia esquecer. Era 2, 3 horas da manhã, eu com 14, 13 anos, chegando em casa 2, 3 horas da manhã, porque eu estava tocando. Eu já toquei violino, já toquei flauta, já cantei em coral, madrigal, já cantei em tudo quanto é lugar, já cantei solo, já fiz parte de uma banda chamada Giovanni Si, já gravei CD, já gravei DVD. Por que que eu escolhi, então, ser professora? Porque eu amo essa profissão e porque eu não gosto da vida pública. A vida pública, para mim, é extremamente desagradável. Alguém conversar comigo, falar meu nome, saber o que eu faço, o que eu como, o que eu deixo de comer, isso me cansa. Então, eu não sou professora por falta de oportunidade, pelo contrário, eu sou professora porque eu amo estar em sala de aula e conversando com vocês. E eu quero estimular vocês, meninas e meninos, a entender um pouco essa diferença de como é viver sendo mulher e como é viver sendo homem. Na verdade, minha mãe achou que eu era um homem, porque a minha gravidez foi diferente, porque naquela época não tinha ultrassom e o meu pai sonhava em ter um menino. Então, meu nome era Mateus. E quando eu nasci, já foi uma grande decepção para o meu pai ter 3 meninas e agora a quarta. E para variar, ainda com necessidades especiais. Então, ele não me visitou, ele foi embora, depois ele voltou, teve que aceitar porque não teve escolha, eu sou filha. Mas assim, a gente nunca teve uma tranquilidade, assim, né? Mulher tinha horário para chegar em casa, meu pai implicava muito com essa questão de eu estar na orquestra, no coral.
Era muito difícil eu ter que dizer o tempo todo que eu estava trabalhando e que eu não estava brincando. Com 18 anos, eu já fui contratada pela União, como é que é? Universidades Unidas de Cuiabá, isso mesmo, a Unic. Foi o meu primeiro emprego como cantora profissional, eu tinha 18 anos. E a gente era contratado para cantar nos eventos de formatura, então era impossível chegar num horário que fosse num horário considerado. E assim, o que eu tenho para falar sobre os homens, né? Os homens na noite, eles não são tão bonzinhos, não. Aliás, de dia, de noite, de tarde, qualquer horário. Quando eles veem uma pessoa, uma mulher, principalmente mulher, trabalhando sozinha, começa a acontecer um monte de coisinhas desagradáveis, principalmente no meio artístico, de assédio moral, assédio sexual, e que você tem que ficar muito atenta para você realmente sobreviver ao meio, né? Se você for pegar a biografia de Madonna, de qualquer outra grande artista, e você for ler, você vai ficar horrorizada com as coisas que elas passaram, né? Talvez eu não tenha escolhido também essa vida por causa disso. Não me interessa o glamour de uma massa, não me interessa. Me interessa vocês que estão em sala de aula e que precisam entender a importância desse projeto, né? O Agosto Lilás veio para dizer para você, mulher, que você tem valor, né? Que você pode fazer coisas que você nem imagina. Você pode mudar a sua realidade. Você não precisa fingir ser outra pessoa para estar num lugar de destaque ou num lugar onde você sonhou estar. Eu quero dizer para você, menina, que você tem valor. Eu quero dizer para vocês, meninos, que a grande dificuldade de um homem hoje, na minha opinião, é o homem entender que a mulher não é um objeto. A mulher não está à disposição de um homem. Ela não veio servir ao homem. Pelo contrário, ela veio ser companheira para estar a seu lado, homem. Na minha opinião, a grande dificuldade que vocês têm hoje é de se entender no lugar que você deve estar na pós-modernidade. Isso quer dizer que antigamente a mulher não tinha voz. Hoje ela tem voz e opinião. Homem, você não vai deixar de ser homem se você tratar bem a sua mãe, a sua tia, a sua avó, a sua namorada, a sua mulher. Você não vai deixar de ser homem porque você ama e declara o seu amor a ela. Eu estive lendo alguns dados alarmantes, né? Ano passado, eu publicava 2 a 3 feminicídios por dia no meu Facebook, porque tinha algumas pessoas que diziam para mim que tinha acabado o feminicídio. E eu falava que não tinha acabado. E aí, para comprovar, eu todos os dias, infelizmente, eu não procurava muito, não. Eu colocava na minha página do Facebook de 2 a 3 feminicídios por dia em todo o mundo. E diz os estudos que das maiores causas desse feminicídio é a não aceitação de término de um relacionamento. Eu fico assim abismada, homens. Deixa eu entender.
Aquela história de que se não for minha, não vai ser de ninguém também. Vai te levar para algum lugar? Vai te fazer mais homem? Algumas questões assim que para mim são tão pequenas e para os homens são tão difíceis, né, de entender. Nós não temos preço. Nós não estamos numa prateleira onde vocês escolhem qual vocês querem levar. Nós temos necessidades assim como vocês têm necessidades. Nós temos opiniões assim como vocês têm a opinião de vocês. Por que que não pode haver um diálogo e não uma discussão? Por que que a gente não pode ter ideias opostas e não ficar brigado? Por que que só a mulher tem que ceder o tempo todo? Por que que para ser uma mulher respeitada na nossa sociedade, ela precisa estar casada e com filho e um cachorro em casa? Por quê? Por que que a gente não entende a necessidade do outro? Por que que nós não somos empáticos com as necessidades alheias? Quem disse que eu não posso ser feliz sozinha? Por que essas questões persistem? Homens, quando sai pegando geral, ele é a galinha. Mulher, quando sai pegando geral, não vou nem falar o nome aqui do que ela é, porque a galinha já ficou com o homem. Eu não entendo essas questões. É estranho esse comportamento tanto para o homem quanto para a mulher. Meninos e meninas, entendam uma coisa. Relacionamento é uma construção diária. É uma doação, é uma entrega. Se não vai acontecer isso, nem comece. Nem comece, aliás. Sexto, sétimo ano, oitavo. Não sabe ainda o que vocês querem. Guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida, diz a Bíblia. Vocês não estão preparados para um relacionamento entre um homem e uma mulher. Isso vai acontecer. Calma. Vai ter o seu horário. Vai ter o seu tempo. Quem disse que eu tenho que seguir o que a sociedade disse para mim que eu tenho que seguir? Que eu tenho que ouvir essas músicas mais imundas do mundo e achar a coisa mais linda eu cantar e dançar e fazer como se nada tivesse acontecendo? Não, gente. A gente não pode se comportar assim. Nós somos mulheres e homens de valor. Mulheres, eu sei que é triste. Eu sei que é triste. Eu quis ir ao cinema e não tinha uma pessoa para ir comigo. Eu deixo de ir? Não, eu vou. Sabe por que que eu vou? Porque quando chegar lá no cinema, eu vou encontrar com certeza pessoas que também queriam companhia e foram sozinhas. Ah, eu quero fazer um passeio na cidade, não tem quem vá comigo. Vou sozinha. Quantas e quantas vezes já fui namorada dos Baís, ouvi uma boa música, conhecer os artistas da noite campograndense. E lá encontrei e fiz amizades maravilhosas. Conheci outros artistas. Mulheres, eu estava lendo num projeto Não Se Cale, da governadoria, da Luciana Zambuja, e ele estava falando que 93% das mulheres que morrem por feminicídio não relata para nenhum órgão as agressões que ela vem sofrendo.
Mulheres, a agressão, ela não é só física. Ela é verbal, ela é emocional, ela é patrimonial. Não permita que isso aconteça com você. Denuncie. Liga 180. A Delegacia das Mulheres é aberta 24 horas. Se você vê uma vizinha sendo agredida, meta a colher. Liga para 190, que é a polícia. Se você vê seu pai agredindo a sua mãe e você tiver a oportunidade de relatar e ligar para a polícia, ligue. Não esqueça, o homem de verdade é aquele que protege, que ama, que cuida. Mulheres, não aceite ser feitas de objeto. Não é fácil para mim ser solteira, não ter filhos e estar dando aula numa escola onde os meus bebezinhos, os meus pintinhos malhalinhos, perguntam para mim assim, ó, professora, cadê o seu marido? Criança de 5, 6 anos me fazendo essa pergunta. E eu calmamente respondo, ainda não foi dessa vez. Um dia, quem sabe, eu encontro um companheiro que me queira bem, que me respeite, que me trate com amor, que compreenda as minhas dificuldades, que seja o meu parceiro, que olhe para os mesmos objetivos, que seja gentil, delicado, amoroso, cuidadoso, provedor. Mulheres, vocês são joias preciosas, vocês são valorosas, vocês são amorosas. Vocês naturalmente sentem a necessidade de cuidar. Isso é próprio da mulher. Deus nos fez assim e nos presenteou com o dom da vida. Não precisa ser necessariamente gerado da sua barriga, mas a necessidade de cuidar do outro é inerente à mulher. E eu quero terminar essa minha explanação sobre a dificuldade de falar para vocês sobre o agosto lilás é exatamente essa. Por que que eu tenho que fazer um mês alusivo à violência? Minha gente, não permita que isso aconteça. Lute, continue estudando, se valorize. Vocês estão vendo essas fotos atrás de mim? Sim, são meus retratos. Uma caricatura, um desenho e 2 fotografias. Sabe por quê? Porque eu me amo. Eu não preciso que alguém chegue para mim e diga: você é linda. Eu sei que eu sou linda, porque aos olhos do Pai eu sou uma obra-prima. E você também é. Cada um e cada uma tem a sua limitação. Sim, nós somos únicos. Nós somos especiais. Se eu tirar meu óculos aqui, ó, olha como fica totalmente diferente. Esse olho caído, essa parte mais rechonchuda, o meu cabelo todo irregular. E daí? O que vai mudar na minha vida? Nada. Eu me amo do jeito que eu sou. Eu entendo minha limitação. Eu entendo que eu estou fora dos padrões que criaram e inventaram de beleza. Me atinge em alguns momentos, porque a gente é humano, né? A gente é humano. Bom, pelo menos a gente tenta ser mais humano. Eu tenho as minhas necessidades, eu sou mulher. Eu sou progesterona e não testosterona. Progesterona fala, conversa, dialoga,
entende, cuida. Vamos fazer assim? Vamos combinar? Uma ajudando a outra? Então, nós já sabemos alguns números que são importantes. Nós sabemos que nós somos valorosas e que devemos, sim, dar valor a nós. Nós precisamos, sim, entender que essas diferenças são naturais e que eu não preciso, de maneira alguma, ser masculina para entender o universo masculino. Mas se ele me agredir de alguma forma, que seja emocional, física, psicológica, patrimonial, eu devo sim procurar ajuda. Não só para mim, mas para as mulheres que estão ao meu lado. Gente, acredite, juntas nós somos mais fortes. Obrigada, direção, obrigada, coordenação, meu muito obrigada. Até a próxima.